A paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma reflexão muito interessante que fala sobre a história desse grande profeta, esse homem grandioso diante de Deus, né? Chamado Elias. E eu queria abordar alguns assuntos aqui sobre a frustração que Elias viveu. É, e, e eu gostaria que você visse esse vídeo até o final, tá bom? Vamos lá ler? Vamos ler? 1 Reis, capítulo 1, verso 18. Eu vou ler o 36 para a gente não, esse vídeo não ser muito longo. E sucedeu, pois, que oferecendo oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que és tu, Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. E respondeu-me o Senhor, respondeu-me para que este povo conheça, Senhor, que tu és e que tu fizeste tornar o coração para trás. Então caiu fogo do céu, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu as águas que estavam no rego. É muito interessante, né, a história de Elias, porque ele traz um ensinamento muito profundo para nós que somos cristãos, né? A gente parar para observar a história de Elias, ela é muito interessante. Elias foi um homem muito obediente, um homem muito fiel, leal à palavra de Deus. E aqui a gente vê, né, um homem que foi usado por Deus como profeta nessa época para destruir os altares que foram levantados por Jezabel, né? E Elias foi um desses homens que foi escolhido por Deus. E ali ele repara, ele junta as 12 tribos, ele chama o povo para se achegar, né? Porque aquele testemunho ali era para todo o povo ver que Deus continua sendo Deus e que não tem outro espaço para outros deuses tomar em nossa vida. E Deus, ele é tremendo, através de um homem, através de uma obediência, através de uma sinceridade, né? Deus usa Elias, né? Escolhe Elias. Elias fez tantas coisas que pode trazer como exemplo para a nossa caminhada, para a nossa vida de fé, de exemplo, né? Elias foi um homem tremendo, né? Na presença de Deus. Orou para que a chuva caísse, a chuva caiu. Restaurou o altar, os profetas de Jezabel foram todos mortos, porque Deus se manifestou de uma forma poderosa e sobrenatural. Homem que fez coisas segundo a vontade de Deus, e Deus, com a sua resposta, se manifestou de uma forma sobrenatural. Mas a gente também pode entender, né, a forma que o homem pode ser usado e também como nós também podemos entrar na frustração. Elias, por ter sido esse instrumento tão tremendo diante de Deus, um homem tão conhecido, tão respeitado pelo povo daquela época como profeta, tão temido, né? Porque Deus era real na vida de Elias. Mas um dia Elias se depara com a frustração. Qual foi a frustração de Elias? Deus ter usado ele para fazer tantas coisas e uma simples carta de ameaça faz Elias sentir medo, faz Elias passar por uma crise espiritual, né? Física também, que ele decide sair daquele lugar e ir para outra cidade, se esconder. E muitas vezes acontece isso com a gente na nossa caminhada, né? A gente cria expectativa, não, vamos levar para o lado físico aqui também, né? Nós criamos expectativas em alguns lugares, em algumas coisas, e quando nós nos deparamos com isso e não somos respondidos da maneira que esperamos, nós se sentimos abalados, entristecidos e sempre procuramos um lugar para se esconder. Se esconder de quem mesmo? A gente pode se esconder de todo mundo, mas de Deus a gente não consegue se esconder. Mas é tão lindo que Elias foge ali daquele lugar com medo da ameaça de Jezabel, se sente inútil, né? Que ele fala que
ele era zeloso. A Bíblia vai dizer que ele fala: Senhor, eu fui zeloso, né? Fui leal, fui fiel, né? E hoje eu me deparo com essa ameaça de Jezabel, porque ele não esperava. Tem coisas que acontecem na nossa vida que são assim, ela vem inesperadamente. E como nós devemos nos comportar? Mas devemos olhar também para Elias, não só como um grande profeta, como um grande homem de Deus, mas devemos olhar para Elias também, para a sua humanidade, né? Que nós, seres humanos, nos deparamos com isso. Agora, o que vai fazer a gente chegar no real propósito é como lidar com a frustração, como lidar com os problemas que a gente possa passar no dia a dia. E aí está o desafio, né, do cristão, né? O desafio do cristão é não deixar que esse sentimento, porque esse sentimento não é de Deus, né? O fracasso, a frustração, o desânimo, o medo, a covardia, isso não vem de Deus, né? Isso é algo que enfrentamos espiritualmente, que isso não pode afetar a nossa vida física. A crise, a gente passa por crise só por um momento, né? Para a gente permanecer na crise, né? Na crise espiritual, né? E quando a gente passa por uma crise espiritual ou uma crise física de frustração, a gente não pode deixar que ela continue, né? Levando a gente a viver nesse lugar de isolamento. Elias corre, passa 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Deus é tão lindo que ele envia mensageiros, né? Envia pessoas na minha vida e na sua vida, mas na vida de Elias foi diferente. Deus enviou, né, para alimentá-lo, porque sabia que Elias estava fraco, porque Elias já vinha de uma jornada de batalha, né, de guerras espirituais contra o espírito que havia na vida daquela mulher chamada Jezabel. E não era só um espírito, uma guerra espiritual, mas também era algo físico, né? O inimigo, ele não só vem para nos derrubar espiritualmente, mas ele também vem para frustrar a gente no mundo físico, né? E Elias ali se sentiu inútil, né? Se sentiu fracassado, se sentiu pior do que os seus pais. E durante esses 40 dias, essas 40 noites, ele se esconde, né? Decide entrar dentro de uma caverna. E muitas vezes na nossa vida nós nos comportamos assim, né? Quando a guerra vem e a gente não espera que venha dessa maneira, com a fúria tão grande, com uma perseguição tão grande, nada começa só no mundo físico. Gente, a maior guerra que enfrentamos, ela vem primeiramente no mundo espiritual, para abalar a sua estrutura, as suas emoções, né? Para depois ela vir no lado físico. Então Elias vai ali e se isola dentro daquela caverna, né? Deus ele assim é tão tremendo que ele mostra o amor dele na minha vida e na sua vida, como ele mostrou também o exemplo na vida de Elias, de todas as formas. A gente que muitas vezes não enxergamos o cuidado de Deus, né? Elias estava ali correndo, fugindo desesperadamente para salvar a sua vida. E ali Deus ainda alimenta ele, né? Porque Deus viu o seu lado humano, né? Deus ali manda alimento, Deus ali permite que ele senta debaixo daquela árvore, e aquilo ali se torna uma sombra para também dar mais suporte a Elias por causa do sol do deserto, por causa do que ele estava enfrentando, de toda a jornada de batalha que Elias já vinha enfrentando. E ali Elias se esconde dentro da caverna. E quantas vezes Deus não faz isso na nossa vida? A gente está passando por um problema de uma guerra, uma frustração que a gente não esperava, né? E acontece na nossa vida e a gente ali não vê o cuidado de Deus, né, nos detalhes. Às vezes Deus não vai se revelar de uma forma que eu e você espera. Ele vai cuidar da gente em detalhes. Ser nossa força no dia da nossa fraqueza, alimentar nós com ânimo no dia do desânimo, levantar os nossos joelhos cansados no dia que nós não tivermos força para levantar. Deus ele age de forma simples. E às vezes a gente quer ver o agir de Deus no lado físico, não é no lado espiritual, né? Naquilo que precisamos espiritualmente. E ali Elias entra naquela caverna e se isola, né? Porque ele não esperava, né? Ele achava que Deus poderia destruir Jezabel sem precisar que ele fizesse nada. E aí, quando Deus mostra, ele trabalha na vida da gente através das frustrações também. A frustração é uma lição para o nosso crescimento.
Como você vai lidar com a frustração? Quando você ouvir um não, quando uma porta se fecha, quando você ouvir um não, quando você passa tempo em oração e aquilo não acontece da forma que você esperava, quando você estuda bastante, faz uma faculdade para aquilo que você quer alcançar fisicamente, para o seu crescimento profissional e isso não acontece, como é que você vai reagir? Você vai deixar que a porta que fecharam na sua cara, ela continuar fechada, ou você vai lutar para que outras portas se abram? Não depende só de Deus, depende também de um agir, um avanço meu e seu. E é importante a gente abordar esse assunto. Por quê? Porque a frustração, todos nós iremos passar por frustrações, todos. E Deus permite para ver como nós iremos lidar com a frustração. A gente não pode deixar que a frustração tome conta do nosso coração e ali a gente se isola, a gente acredita naquilo que, que veio de mal, que aconteceu de mal. Não. Quando nós passamos por uma frustração, um verdadeiro cristão que tem o seu lado humano, que também é afetado fisicamente, espiritualmente, ele não pode deixar que isso se torne uma raiz. Porque se você deixar essas coisas se tornarem raiz, você não vai conseguir enxergar no projeto e no crescimento que Deus tem para a sua vida. Elias se isola dentro daquela caverna. E ali Deus vem para falar com Elias. O que eu entendo com isso? Um cristão que foi tocado, que teve uma experiência com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, ele nunca, quando ele se isola, ele nunca vai ficar lá sem Deus falar com ele. Às vezes é a nossa rebeldia, a nossa desobediência que não quer ouvir a Deus, mas Deus vai falar conosco. Porque ele não vai abrir mão da minha vida e da sua vida. Porque ele entende o nosso lado humano. Deus é o Criador e nós somos a criatura, ele nos conhece. Ele sonda e ele nos conhece. Então Deus ele sempre vai mandar um mensageiro. Quando ele não vier pessoalmente ou espiritualmente falar conosco, ele vai enviar um profeta, o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, vai vir até nós para perguntar para nós o que a gente está fazendo ali. O que você está fazendo aí? Nesse quartinho, nessa tristeza. O que você está fazendo aí? Porque a frustração não é para te matar, mas é para te dar uma lição de que Deus tem uma obra na tua vida. E de que a frustração não é um lugar para a gente morar, mas é um ambiente de passagem. A gente vai passar por várias etapas de guerras nas nossas vidas, mas isso não pode ser um lugar onde a gente escolha ficar. Eu e você não devemos escolher ficar no lugar de morte, nem de isolamento, nem de tristeza e nem de angústia. Quando Deus fala com Elias, o que é muito interessante aqui, que está no 1 Reis, capítulo 19, ele fala com Elias. Deixa eu só encontrar aqui. Aqui, ó, vamos ler o 19 aqui, ó. E disse Elias, no 10, capítulo 19, verso 10. E disse Elias, tenho sido muito zelosos pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. A espada e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele disse, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. O que eu entendo com isso? Aqui a Bíblia está dizendo que Deus falou de várias... as guerras estavam tão grandes assim que Elias estava vivendo, que veio o terremoto e Deus não estava no terremoto. Veio um forte vento e Deus não estava naquele forte vento. Veio um fogo e Deus não estava naquele fogo. Mas quando veio uma voz suave, e ali Elias entendeu que era Deus chamando ele para ir para fora. E Elias sai para fora. O que eu entendo com isso? Às vezes a gente está vivendo uma guerra tão grande no mundo espiritual, tão grande,
que a tribulação, a guerra é tão profunda, a tribulação é tão grande, que às vezes a gente espera que Deus fale no meio da contenda, que Deus fale no meio da guerra, que Deus fale no meio da tribulação. Nesses momentos, Deus vai ficar em silêncio, porque ele não quer ele não vai se manifestar no meio de muita gritaria, de contenda. Deus quer que você só ouça a voz dele. E quando a gente está passando por um processo de frustração, a gente não quer ficar no meio de muito barulho, de muita confusão. A gente quer se isolar de todo mundo, a gente quer ficar só. Porque esse é o sentimento, né? E também é porque eu pulei ali uma etapa ali da história de Elias. Quando a gente também passa por um processo de frustração, a gente não quer se alimentar, a gente não tem vontade de comer, a gente não tem vontade de sair, a gente não tem vontade de nada. Porque é algo que abalou a sua estrutura física e espiritual. E ali Elias, Deus não passa no terremoto, Deus não passa no forte vento, Deus não passa naquele fogo, porque Deus quer que a gente esteja num ambiente de entender e discernir a voz dele. E para eu e você, Elias, que experimentamos o Espírito Santo, que conhecemos a palavra do Senhor, a gente sabe quando é que Deus está nos chamando para ir para fora, que não é mais para a gente ficar vivendo, né, esse isolamento, se agarrando nessa frustração, se sentindo inútil, porque você para observar, nossa, Deus, orei tanto e não aconteceu. Senhor, eu me dediquei tanto e não aconteceu. Senhor, eu me discipulei tanto e não aconteceu. E aí você se sente um inútil, né? Você se sente um inútil. Às vezes, muitas vezes, nós estamos passando por isso fisicamente, né? Por algo que a gente buscou terreno, mas aqui a situação de Elias foi diferente. Elias estava obedecendo a Deus, ele estava fazendo o que agradava a Deus, que era destruir os altares que foram levantados, para que o povo parasse de adorar a Deus e adorasse a outros deuses. Então Elias foi um instrumento de Deus para reparar o altar. Então a gente entende que Deus, ele tem falado comigo, ele tem falado com você. Eu durante esses 15 anos na presença do Senhor, já passei por muitas frustrações, já passei por muitas provações e até hoje ainda estou em construção. Mas o que me fez não ficar preso no mundinho da guerra, do medo, da frustração, do isolamento, foi a voz do Senhor que me chamou para fora. A voz do Senhor todas as vezes. Um tempo atrás eu passei por uma frustração tão grande que eu fiquei 3 dias dentro do quarto orando, sem comer, sem beber água. E ali o meu esposo me chamava, amor, vem alimentar. Não, eu só queria ficar só. E eu chorei durante 3 dias chorando sem parar. E aí o Espírito Santo, o primeiro dia eu estava ali revoltada, indignada, porque eu não esperava daquele jeito. A gente acha que Deus tem que fazer da forma que a gente quer, e quando não acontece a gente fica mal, fica abatido, e no segundo dia Deus também não falava, e no terceiro dia Deus me visitou, o Espírito Santo me visitou. E falei, o que tu fazes aí, Miriam? Aprenda a lidar com as guerras. O Espírito Santo me chamou para fora e falou, eu tenho coisas maiores. Não é nisso que você tem que se apegar. E não é nisso que você tem que acreditar, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E Deus me chamou para fora, como também Ele falou com Elias. E ali eu saí daquele quarto e fui viver o novo do Senhor. Qual é a sua expectativa? No que você está gerando? A sua expectativa está sendo gerada em quê? Então não crie expectativa em coisas que são passageiras. Se apegue a Deus. Para você que está triste, está desolado, está abatido, que passou por um processo de frustração, que isso machucou você. Não permita, o Espírito Santo quer falar com você através dessa mensagem. Deixa Deus falar com você. Saia para fora. Tem coisas novas do lado de fora para você. Tem coisas novas do lado de fora para abençoar você. Mas aí está o segredo. Obedeça aquilo que o Espírito Santo, a quem Deus enviou os profetas para falar com você, para consolar você, para aliviar você. Não sei se é pastores, possa ser que sejam os pastores, possa ser que sejam profetas, o Espírito Santo, mas Deus nunca vai nos deixar dentro de uma caverna isolado, abatidos e acreditando que a frustração é o lugar para a gente continuar.
preso, não. Passou, Elias viveu, Elias experimentou, virou uma lição de vida para Elias, mas Elias decidiu obedecer. Deus chama Elias e Elias sai para fora. E quando Elias sai dali, olha o que Deus fala para Elias. Como é que é lindo, interessante aqui, ó. Aqui no capítulo 19, no verso 12, diz assim, ó: e o terremoto e o fogo, e porém não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel derrubaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E buscam minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem, unge Azael, rei sobre a Síria. Eu vou pular aqui, vou para o 18. E também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho que andava lavrando com 12 juntas de boi, e dali e de adiante dele, e ele estava com uma 12ª, e Elias passou para ele, lançou sua capa sobre ele. Quando a gente está nesse lugar de frustração e que a gente escolhe se isolar e ir para uma caverna, pode ser física, a de Elias foi física, mas também ele foi afetado no mundo espiritual. A gente só escolhe um lugar de esconderijo físico quando nós somos afetados espiritualmente por alguma batalha que nós não sabemos como enfrentar. E aí a gente tenta se esconder, se isolar com medo, né? Porque o mundo espiritual agiu e isso fez o seu lado físico reagir em procurar isolamento. Elias não enxergava que depois da caverna tinha algo muito maior para ele. Que ali a caminhada de Elias já tinha acabado, né? Que Deus preparou Elias para passar por tudo aquilo e para lá do outro lado ele voltar pelo mesmo caminho. Já parou para perceber que a gente tem que voltar pelo mesmo caminho da trajetória que a gente caminhou, voltar lá e reparar tudo, consertar tudo, para quando for a nossa partida, a nossa bênção, o diabo não tem nada para nos acusar. Elias volta pelo mesmo caminho que ele veio, com medo de ser morto, ele voltou, né? Então Deus mostrou para Elias que ele tinha escolhido Elias e que Elias ia ungir outras pessoas, ia ungir também Eliseu para ser o seu sucessor. Às vezes a gente olha para dentro da gente e fala: acabou, morri, não sou melhor que meus pais, não consigo ser crente, não consigo ficar na igreja, não consigo ficar firme, a guerra é muito grande, criei expectativa nisso, criei expectativa naquilo, me frustrei, me decepcionei, não quero mais. E Deus está dizendo: não, tudo isso foi uma lição para você, uma lição de vida, para você testemunhar como eu sou bom e você voltar pelo mesmo caminho que você veio e consertar tudo, né? Voltar consertando tudo, que ainda tem obra para a sua vida, eu tenho ministério para a sua vida, eu tenho portas abertas para a sua vida. Tudo isso foi para você entender que eu sou o Deus que cuido de tudo, que eu sou o Deus que trabalho, que eu sou o Deus que transforma, que eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que faço obra. E aí a gente olha para dentro da gente e fala: acabou. É procurar o isolamento e a morte mesmo, porque esse é o meu destino. Essa era a mentalidade que eu tinha quando eu era do mundo. O diabo tinha cauterizado isso na minha mente, que eu nasci para ser drogada, eu tinha que morrer drogada, que eu não ia ter família, que eu não ia ser uma pessoa que ia ter uma identidade. Tudo que eu vivo hoje, vou ser sincera, parece um sonho, sabe? Parece um sonho, porque o inimigo tinha cauterizado na minha mente que aquela vida que eu vivia era a vida que era o meu destino, que era o que Deus tinha para mim, e era aquilo ali e pronto. E Deus mostrou o diferente, né? Que Ele é Deus, né? Que Ele muda a história, muda cenário, que Ele muda tudo na nossa vida. E tudo que a gente passa é para um aprendizado e para uma lição. E hoje nós vemos a lição
que Elias nos dá, né? Em vencer a frustração. Deus olhou para o lado dele humano, né? Mas Elias não deixou de ouvir a voz de Deus e sair para fora. Então, se você está aí, que passou por alguma frustração e está ouvindo a voz do inimigo, não ouça mais em nome de Jesus a voz do inimigo, ouça a voz de Deus e saia para fora. Deus tem promessa, Deus ele ministra a esperança, ele renova as nossas forças, ele nos dá ousadia e coragem para caminhar pelo mesmo lugar que a gente veio e voltar para lá com força para testemunhar que Deus ele é bom, vencendo a frustração através da obediência. É isso que Deus quer para mim e para você. Obedecer é melhor do que sacrificar. Guarda essa palavra no teu coração, que Deus possa te alimentar, te edificar, te fortalecer. E que isso sirva como lição para você testemunhar, para que alguém também seja resgatado através da experiência que você está vivendo com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você seja testemunha viva para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus essa palavra.